Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sunocast. O nosso convidado de hoje é um dos mais conhecidos empresários da cena noturna de São Paulo. Tem muita gente que chama ele de o rei da noite paulistana. É um pouco cafona esse título, né? Odeio esse título. Facundo Guerra, seja muito bem-vindo ao Muito Sunocast. obrigado, muito obrigado. Uma honra. Então você fica irritado com o rei da Ai, noite cara, paulistana. É essa coisa bem de Rei da cafona. Noite era coisa da década de 1980, né? Sim, 1990. pega E meio. depois que você passou dos 40, ser Rei da Noite é meio. Você fica um pouco obsoleto, sei lá. E rei de qualquer coisa já deveria ter deixado. Isso deveria ter sido deixado no século XX. Rei de qualquer Sim, coisa. sim, eu também acho. E Acho Rei da cafona. Noite também tem uma coisa meio mafiosa, né? Quando você vai ver Sim, os filmes, assim, os donos de boate, os donos de bares, são sempre figuras meio sombrias. qual que é a sua máfia? A minha máfia? É. A máfia cubana comunista. Mas no final das contas é sempre uma coisa meio mafiosa, assim. Vai ver os filmes de Hollywood que falam dessa década de 50, dos donos de cassino, são sempre figuras. Lavagem de dinheiro, O né? que eu vou te dizer que até hoje acontece muito. Uhum. Mas definitivamente eu não gosto de ser ligado nem com rei nem com noite. Eu prefiro pensar que ou ter a pretensão de que meus lugares vão além da noite ou de ser rei de alguma coisa. Sim, mas para entender exatamente quem você é, para quem não te conhece, e para quem não está em São Paulo, né? Você é uma figura muito paulistana. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco para o público quem você é e por que esse título cafona e injusto está sobre você aqui em São Paulo. Para encurtar muito, eu sou um argentino que eu nunca quis empreender na minha vida. Eu vim para o Brasil quando eu tinha uns 5 anos de idade. Cheguei aqui no final da década de 70, começo dos anos 80. E sou filho, neto e bisneto de uma família de comunistas. Então, meu avô, meu bisavô, meu pai eram todos Caramba, militantes. sério? Sim. A gente vai ter que falar sobre isso. Não, minha irmã, meu irmão chegaram a estudar em Cuba. Uhum. Assim, uma Então, quando você falou que ligação sua máfia era cubana e comunista, comunista era de fato, não de era nem fato, eu uma não estou. piada. E eu nasci em Córdoba, né? Uma cidade chamada Córdoba, a segunda maior Sim. cidade da Argentina, por causa do Ernesto Guevara, que foi muito amigo do meu avô, José da Silva Incrível Guerra. um empreendedor que sai de uma família comunista. Pô, mas é que tá. Sim, mas ao mesmo tempo eu sou muito politizado. Eu estudei, né? Depois, assim, para contar um pouco da trajetória, minha família era uma família de classe média baixa. Então, meu avô, por parte de mãe, era vendedor ambulante, vendia bala de coco aqui em São Paulo. Minha mãe sempre trabalhou de secretária e com isso a gente conseguiu ter acesso à bolsa. Então, eu sempre estudei com bolsa de estudos. Uhum. Estudei nos melhores colégios de São Paulo, mas sempre com bolsa de estudos. Até a graduação na engenharia, mestrado e doutorado, eu sempre fiz com bolsa de estudos. E minha mãe também, em um determinado momento da carreira dela, ela ficou sem emprego e foi vender bala empanada na rua também. Então eu sempre vim de uma família de comerciantes ou de vendedores ambulantes. E meu pai médico, mas médico assim, como ele não conseguiu se especializar, ele era médico de posto de saúde, médico do trabalho. Então sempre foi uma vida bastante apertada. Não vou dizer que eu era pobre, porque que pobre aí no Brasil tem uma outra realidade, né? Mas era uma família de classe média baixa. Uhum. Então, sempre fazendo escolha, nunca viajei para gringa com os meus pais, nunca viajava. Quando as poucas vezes que eu fui para o exterior, fui para a Argentina para visitar minha família, a gente ia de carro, então eram 3, 4 dias de viagem entre São Paulo e Córdoba para a gente viajar, para a gente visitar meus parentes. Aí eu queria ser arquiteto, meu pai falou, olha, arquiteto você vai morrer de fome, vai ser engenheiro. Aí eu fiz engenharia na Mauá, comecei a trabalhar nas em grandes multinacionais, assim, fui trainee na American Express, para o desgosto do meu pai, mas trabalhei na Tetra Pak, trabalhei em grandes multinacionais, passei no processo seletivo também de outras multinacionais. E aí me formei em engenharia de alimentos, morei fora, fui expatriado também por conta desses programas de trainee. E aí, um belo dia, eu comecei a trabalhar na América Online, que era o maior grupo de mídia na virada dos anos 2000, Sim, né? eu lembro que eles mandavam aqueles CDs, CDs-ROM, né? famigerados Pra gente CDzinhos. instalar o discador. Para quem é jovem e está nos assistindo aqui agora, existia isso. Existia, inclusive, eu falo banda larga, mas as pessoas nem sabem o que é banda larga, porque eles acham que a internet é essa coisa meio etérea que só existe e fomenta o nosso celular. Mas não, tinha um discador, tinha
pulso, de É, ocupar a linha telefônica. tinha uma pegadinha que você colocava o CD-ROM com o discador e ele reconfigurava seu computador inteiro. Sério? Eu devo Era, ter feito isso, eu só não lembro. nossa, era tipo uma pegadinha a internet naqueles anos. E aí eu comecei Ainda é, né? e aí eu comecei a me interessar muito. O meu primeiro contato com a internet foi na década de 90, 1994. Eu era muito geek, muito nerd, assim. Sempre fui bastante nerd e geek, Uhum. que as duas coisas não são necessariamente Sim. ligadas, né? Então, eu já usava a BBS na universidade, não sei o quê, então comecei. E para o engenheiro que se interessava por tecnologia, meu primeiro contato com computadores foi bem na universidade. Eu me lembro que eu comprei, enchi o saco, consegui trabalhar em loja, comprei meu primeiro computador quando eu tinha, sei lá, 17 anos de idade. Mas eu até estava fazendo uma pesquisa, teve um momento de frustração, teve uma demissão que foi E aí eu aí eu trabalhei na turning American point. Online, que era um conglomerado midiático, comprou Time Warner, não sei o quê. E aí eu fui demitido, porque a internet derreteu no começo dos anos 2000, né? A gente teve um primeiro estouro da bolha, eu acho que o segundo tá vindo a galope. Mas a gente teve um primeiro estouro da bolha, e aí eu fui demitido, tinha um salário muito grande, muito alto, quero dizer, e eu não conseguia me reposicionar no mercado, porque eu não era bem jornalista, eu tinha me formado em jornalismo na PUC, depois da graduação em engenharia de alimentos, eu fui fazer jornalismo internacional na PUC. Mas eu trabalhava, eu era gerente de novos conteúdos, mas eu trabalhava com os melhores jornalistas do Brasil, que naquele momento estavam trabalhando na internet. Fui fazer jornalismo, porque como eu estava fazendo novos negócios para conteúdo, se eu não fizesse jornalismo, eu estava sentado na redação com os melhores jornalistas. Se eu não fizesse jornalismo, os caras não me respeitariam. Aí que eu também vou me interessar por jornalismo, e do jornalismo já entro no mestrado e no doutorado em ciência política, já começo a fazer tudo. É isso que vocês É uma querem? doideira, porque disso para você virar dono de Empreendedor. boate Mas aí eu fui é um forçar. caminho, né? Eu não era empreendedor. Naquela época nem falava-se de empreender. Aquilo era ter o seu próprio negócio. E quando eu falo para minha família que eu desesperado já tinha aberto o meu primeiro negócio, que tinha entrado, na verdade, no negócio da minha amiga de infância na época, Teodora, e não tinha funcionado. 2 anos depois eu saio. Era o que? Era um bar? Era não, uma marca de roupas, moda. Tá. Mas moda e noite eram muito contíguas, né? As duas se contaminavam muito no começo dos anos 2000. Noite era moda, e moda também conversava muito com noite. Era cultura, né? Porque estava tendo naquele momento um momento de transformação cultural muito forte. Era a internet já virando algo massivo, popular. Os grandes, era muito doido, porque era como se você tivesse. É mais ou menos como você vê hoje as notícias de Marte, que você está conquistando um mundo novo. As narrativas são dos pioneiros e das conquistas, dos homens indo até o Velho Oeste e encontrando os pepitas e falando o mundo vai ser transformado, ou como a gente vê com Web3 agora. É uma mistura de Marte com Web3, metaverso. Sim. Todas essas narrativas que a gente está vendo hoje, que contaminam muito o imaginário popular, hoje a gente já tem um parâmetro de narrativa, porque internet já existe, todo mundo conhece. Então, o metaverso talvez seja uma aceleração do que a gente tem hoje, né? Você faz isso. Mas dá para ter alguma noção, né? Você tem uma noção. Linguagem comum ali. Exatamente, porque você já viveu, você já vive isso. Todo mundo já viu o que é uma realidade virtual. Estou falando de a classe média alta, né? Que tem acesso a bens de consumo. Mas quando você falava de internet no começo dos anos 2000, era alguma coisa, what the fuck, o que é isso? Do que vocês estão falando? Eu não entendo. Então, era muito legal trabalhar com isso naquele momento. E tinha uma transformação cultural muito grande, a música estava mudando muito rapidamente, os territórios eram meio livres. Hoje a gente sabe que tudo está sendo contaminado pela Big Tech. Não tem como nascer o novo, porque ele é tamponado pelo excesso de capital da Big Tech. Se você começar uma startup e essa startup for muito disruptiva, ela vai ser comprada ou ela vai ser clonada. Sim. Né? Isso a gente viu também isso acontecendo. Snapchat que eu digo. Snapchat que eu digo. São raros os casos que você vê, sei lá, um TikTok enfrentando a Big Tech, mas TikTok também rapidamente se transforma em Big Tech oriental. Capitalizada, exatamente, com dinheiro de Estado e tudo mais. Então, naquele momento, não. Então, tinha uma certa ingenuidade, tinha uma coisa meio
cyberpunk, de você Uhum. ser... A internet, eu começo a estudar no meu mestrado a internet ali no começo dos anos 2000. E a internet era essa coisa meio Admirável Mundo Novo. Esse Sim. faroeste, essa coisa de misfits, de Uhum. desajustados, Sim. entendeu? Aí beleza, não, eu sou demitido, para não desvirtuar muito o papo, eu sou demitido, entro nessa loja da minha amiga, Teodora, não funciona, e aí eu desesperado já com meus últimos cobres, assim, já não sabia mais o que fazer, um meu sócio, então, no Vegas, chega para mim e fala: vamos montar um brechó. Na verdade não era um brechó, era tipo Mas você já era um tinha um antiquário. empreendimento antes Não, disso? eu tinha entrado no empreendimento da minha amiga como Mas o sócio. Vegas Não não existia. existia. Tá. Aí ele queria montar um antiquário numa num num antigo num galpão de carros blindados na Rua Augusta. Aí eu olhei para o negócio e falei: "Cara, aqui não cabe, eu não gosto, eu nem bebo álcool, nem gosto de música, assim, música eletrônica, não é meu estilo hoje é um dos meus gêneros musicais prediletos, mas na época eu nem ouvia música eletrônica. Nunca tinha ido numa rave. Mas eu olho pro lugar e falo: "Cara, tenho muito amigo que reclama que tá faltando noite em São Paulo, boate, clube", que a gente chamava de clube então. "Vamos montar um clube". Aí ele falou: "Ah, tá bom". Daí eu vou, estudo, porque, como eu te disse, eu sou bem Nerd. eu sou estudioso, eu me Uhum. defino pela identitariamente eu me defino pela curiosidade e por assim, eu não parto do pressuposto que eu sei, mas me dá tempo que eu vou saber. Uhum. Qualquer assunto. Eu sou muito, muito estudioso e não é... E como que você constrói conhecimento sobre Cara, porque não é uma coisa que está no livro exatamente, né, abrir não é uma um balada em livro. São Paulo, como que você consegue adquirir Cara, conhecimento para fazer o seu planejamento dar porque certo? porque tudo é horizontal, tudo vem, as minhas inspirações vêm dos livros, dos podcasts, das newsletters, das Sim. obras de Mas naquela arte, do época você teatro. trocava ideia com as pessoas, com seus Não, amigos? eu sempre gostei muito de arte, não é que Uhum. eu estudei, né, e a política sempre, o fato de eu ter feito mestrado e doutorado em política, as conversas que a gente tinha nesse âmbito acadêmico eram muito enriquecedoras. Eu sabia quais eram as peças mais legais que estavam acontecendo em São Paulo. Uhum. O meu professor orientador, que era o Passetti, ele falava dos filmes que ele tinha visto. E aí eu comecei a também me interessar por arte, fui fazer cursos de história da arte, fiz todos, do E tudo isso fez MASP, diferença na hora de mano, pra empreender? caralho. Cultura? Não, pra caralho, porque as minhas fontes de inspiração nunca partem. Eu não vou ver um lugar na gringa e falo, nossa, eu acho que um lugar como esse tá fazendo falta em São Paulo. Eu não faço copy-paste, eu não transplanto alguma coisa, porque tudo que é bem-sucedido é inerente à cultura onde ele está inserido. Eu sou radicalmente contra, por exemplo, empreender abrindo franquia, porque tem um gozo na criação que isso me faz mitigar, por exemplo, o meu risco. Eu estou Uhum. disposto a correr mais risco porque eu tenho uma contrapartida que é o gozo criativo. Então, se eu, como a gente estava conversando aqui, se eu vou montar alguma coisa e aquilo não necessariamente vai me dar grana, mas eu vou gozar da criação, eu vou gozar de colocar para fora, que não tá necessariamente associado com prazer sexual, para deixar Claro, bem né. claro. Mas quando eu tô, é muito doido e é muito difícil colocar isso. Eu não sou um cara criativo, eu não sou um artista. Não tô, tá longe disso. Eu sou um empreendedor e me defino assim. Mas como eu sou microempreendedor, eu não consigo fazer commodity. Se eu for fazer mais um hambúrguer em São Paulo, eu tô fudido. É a cidade que mais vende hambúrguer no mundo, Sim. talvez, né? Que mais tem Ah, que hamburgueria no legal, mundo. mais uma hamburgueria É, mais gourmet. uma, exatamente. Ou mais uma barbearia, ou mais Sim. uma quadra de beach Nem mais tênis, é barbershop. barbershop, que seja. Então, se eu for fazer alguma coisa, o meu objetivo é sempre mitigar risco, eu estou sempre o empreendedor, ele tem que estar sempre no campo da mitigação do risco. Se eu não estou mitigando o risco, eu não estou fazendo o meu trampo certo. E você tem duas ciências, não uma é uma ciência e uma outra uma arte, que é a administração por um lado, depois que o CNPJ está aberto, depois que a operação está rodando, você vira empresário. Antes disso, você é empreendedor. Um está no campo da ciência, porque você estuda 4 anos de administração e você mal e mal sabe administrar um negócio, e o outro está no campo da tentativa e do erro, do empírico, da sensibilidade, do campo artístico. Ou da expressão, se você não quiser arte, porque Sim. também a arte está cruzada por códigos e tudo mais. Então eu gozo quando eu tenho alguma coisa, imagino e articulo um monte de forças, arquitetos, designers, bartenders.
cozinheiros, chefes, serviço, rede social, arte, designer, começo a articular tudo isso para dar forma ao meu negócio. A orquestrar essas energias criativas, apesar de eu não ser um criativo, mas orquestrar essas energias criativas, enfeixá-las e colocá-las numa direção para tirar uma coisa que estava aqui e que vai ser habitada pelos outros, vai ser uma das coisas mais incríveis que existem na vida. Então, você tem isso, né? Para quem é em São Paulo conhece melhor, para quem é de fora, acho que cabe um pouco de explicação. Os seus empreendimentos, eles costumeiramente fazem uma ressignificação do imóvel, né? Ou era um imóvel que conta um pouco da história daquele bairro, daquele lugar e tal, e ele dá o uso para uma outra coisa, né? O Cine Joia, por exemplo, né? Era um cine Todos os meus nipônico. lugares, Inclusive, se você falar quais são os empreendimentos que hoje estão funcionando, quais foram levados pela pandemia, eu ficou tive difícil mapear. 2 que foram levados pela pandemia, o Zé Carniceria e o Riviera, que eu vendi para o meu sócio. Sim. Hoje eu Riviera é tenho aquele bar da Consolação tradicional, né? Hoje eu tenho o Arcos, o Blue Note, que é um clube de jazz ali no Conjunto Sim. Nacional. O Arcos funciona no no Teatro Teatro Municipal, né, que está conjugado com o Salão Dourado. Aí a gente tem o Blue Note, no Conjunto Nacional na no Vida Conjunto Paulista. Nacional, o Lions, que é uma boate que fica ali na Brigadeiro Luiz Sim. Antônio, o Infini, que fica dentro do La Casserole, que é um restaurante francês muito tradicional que a gente tem aqui em São Paulo. O Yacht Club. O Yacht já não pertence mais a mim, eu vendi para os meus sócios. Eu tenho O Joia também? o Joia, obviamente, que ele tá no cinema ali para a comunidade japonesa ali na Liberdade. O Ilha, que fica ali na frente, é um espaço de eventos que fica aqui na frente da Ponte Estaiada. O Love, que tá em desenvolvimento. O Hotel Rolim. O Love Story era uma das casas mais tradicionais da noite de São Paulo e tal, histórico assim, né, por muito Histórico. tempo. Eu lembro que o fechamento dele durante a pandemia foi algo que foi muito noticiado, inclusive, né? Os paulistanos realmente sofreram isso, assim, e agora você está ressignificando e vai transformar nessa. Já tem nome? Vai chamar Cabaré mesmo. Cabaré. Não vai ter nome, é um símbolo só. Legal. E o Hotel Rolim, que é essa experiência de zumbis que a gente está montando ali no centro, junto com os caras da Abaddon, e a gente está fazendo e o Altar, né? É interessante falar com você, Facundo, porque e ainda mais estando no JK Iguatemi, estando aqui onde a gente está, né, onde a Suno funciona e tal. Você é um empreendedor, mas você não casa com esse lugar que a gente está aqui agora, que tem um monte de outros empreendedores. Não. Seu visual não é assim, a sua linguagem não é assim. Você fala muito mais como um acadêmico ou como um artista. Sei lá, se eu pegasse uma imagem sua e mostrasse para uma pessoa que não te conhece, talvez ela não leria você como um empresário. Provavelmente não é isso que você vende. Mas você encontrou nos negócios, e essa é a minha leitura até aqui, a sua maneira de se expressar, de mudar o mundo, deixar a sua marca, de contribuir esteticamente, experiencialmente para as pessoas e tal. Isso se torna ainda mais interessante quando a gente considera que você veio de uma família de fato comunista. Não é nem comunista do jeito que a gente falou, de que, enfim, né, não lambeu o presidente é comunista. É comunista de fato, identificados, guerrilheiros, latino-americanos, veias abertas da América Latina e tal. E é curioso que você tenha enxergado o seu lugar no mundo, a sua expressão por meio do investimento. Como que você acabou fazendo isso? Cara, eu aprendi, talvez o fato de eu não conseguir acumular capital hoje, vem até dessa educação de uma família de comunistas, que é muito parecido com você ser criado, sei lá, por uma comunidade Amish, ou uma comunidade de evangélicos ou de judeus ortodoxos. É uma visão de mundo muito restrita. E que sempre o dinheiro corrompe, atrás de toda fortuna existe um crime, e patati patatá. Aqui no Brasil, isso é verdadeiro até certo ponto, porque tem a riqueza, a mobilidade social no país é praticamente impossível. Eu costumava acreditar que na Índia tem castas, mas não, no Brasil as castas, os fossos são ainda mais profundos. Sinceramente, eu acredito que no Brasil seja ainda mais difícil de você ter mobilidade social. Quando a gente tem um indivíduo que tem mobilidade social, a gente fala, ai, olha só, existe meritocracia no país, porque esse país conseguiu sair lá da comunidade, essa pessoa, geralmente um homem, conseguiu sair lá da favela e conseguiu ficar aqui na Faria Lima. Aí a gente coloca ele como grande exemplo mas é aquele, né, a exceção que por final acaba justificando a regra.
Então, eu tenho uma leitura muito diferente de dinheiro. Para mim, dinheiro é uma unidade energética. Se eu imobilizo dinheiro numa coisa, esse dinheiro para, esse dinheiro começa a apodrecer e depreciar imediatamente. E eu acho que o dinheiro ele precisa ser transformador, de preferência para melhor, para experiências de refinamento. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu uso dinheiro para pagar melhor os meus funcionários, pagar melhor a funcionária que está em casa, porque eu acredito que é uma coisa que não existe esquerda nos dias de hoje. Apesar de falarem que eu sou comunista, eu sou um capitalista. Eu gosto de lucro. Só que eu, ao mesmo tempo, sei que minha felicidade é condicionada também pelo outro. Eu não gosto de ficar com gente feliz do meu lado. Me caga a vida. Mas não dá para coadunar as duas coisas? É muito difícil. Como que você consegue ser feliz com gente infeliz do teu Não, lado? não coadunar Ou com... a infelicidade do outro com a sua. Coadunar a ideia de responsabilidade Mas eu não social sou e o responsável. capitalismo ao Não mesmo tempo. dá, não tem essa coisa de capitalismo social, Hakuna Matata, isso não existe. Essa é uma discussão que, para mim, é completamente infundada. Não tem, eu não sou empreendedor de esquerda, não sou empreendedor social. Eu falo muito sobre combate à desigualdade social porque eu quero mais lucro. Combater a desigualdade social é bom para o meu bolso. Uhum. Pagar bem o meu funcionário é bom para o meu bolso, porque ele produz melhor. Dividir os lucros com os meus funcionários é bom para o meu bolso. Ter diversidade, seja ela de gênero, racial ou o que quer que seja, de orientações, as mais diversas, é bom para o meu bolso. Porque ambientes diversos, eles são mais lucrativos. Isso tudo é cientificamente comprovado. Tem dezenas, centenas de estudos que falam sobre criatividade que emerge, inovação que emerge de lugares diversificados. Então, nada do que eu estou fazendo é social. É tudo para o meu bolso. É óbvio que eu estou acumulando capital e estou montando outros lugares. É como no esquema de Ponzi, quase, né? Porque eu pego o Você dinheiro de encanou um e com o coloco. Ponzi. Eu encano muito com o Ponzi, que eu estou estudando muito criptomoeda. Ah, tô Ultimamente, vendo, isso está tá. na minha Tá no cabeça. seu background mental, assim. Eu estou vendo muito filme de YouTube de criptomoeda e estou vendo os esquemas de Ponzi que acontecem, moedas de influenciadores e tudo mais. Não vai montar um esquema de Ponzi, hein? Hã? Não vai montar um esquema de Ponzi, pelo Jamais eu amor de vou Deus. montar um esquema de Ponzi. Eu tenho uma reputação. E aí talvez venha o Sim. ego. Uhum. Porque eu não me ferro eu não coloco minha reputação em jogo por causa do dinheiro. Porque eu, ao longo da minha vida como empreendedor, eu quebrei algumas vezes. Às vezes, como eu te disse, eu cresço rápido demais para o cash flow que eu tenho. Uhum. Mas foi a reputação que me permitiu recomeçar. É a reputação que permitiu que a indústria muitas vezes me apoiasse, ou que eu conseguisse encontrar novas formas de linha de receita dando uma palestra, escrevendo um livro, ou construindo uma comunidade. Então é a reputação que me permitiu me reerguer financeiramente. Graças à minha reputação é que eu consegui vender curso durante a pandemia e ter alunos e ensinar sobre empreendedorismo, tudo graças à minha reputação. Eu não cago minha reputação por dinheiro. Reputação, pessoas que se corrompem por dinheiro não se preocupam com o sobrenome. E essa é uma lição que meu pai me trouxe, cara, que é uma lição muito cedo que eu tive na vida. A gente vinha de uma família de classe média e eu não tinha dinheiro, eu não tinha mesada, não tinha nada. Então, de vez em quando, eu roubava ticket da carteira do meu pai, ticket alimentação, na época que eram uns talões assim, e trocava em cambista no centro. Por grana? Por grana, por um valor menor do que o valor de face. Aí eu pegava esse dinheiro e ia no supermercado, e eu amava uma bala, que nem existe hoje, que era uma bala de maçã verde. Só que ela era relativamente cara, e eu trocava o preço, numa época que não existia código de barra. Trocava do preço das embalagens de bala. E um dia, me pegaram. Eu fui parar na sala da gerência, o gerente ligou pro meu pai teve que sair do emprego dele para ir me tirar para pagar a diferença. Aí ele fez isso, eu deveria, sei lá, ter 10, 11 anos, deveria ter no supermercado Madrid, ali na Santa Cecília. E aí, meu pai virou para mim, eu pensei que ele ia me bater, sei lá, que ele ia fazer para mim, ele me falou uma coisa que não me rachou no meio, ele falou assim, sabe o que me deixa mais triste? Você sujou o meu nome. Esse Facundo Guerra, o Guerra não é teu, o Guerra é emprestado. Seu avô foi torturado por esse Guerra, eu comi o pão que o diabo amassou por causa desse Guerra, e você vai lá e me vende esse Guerra por causa de R$1, eu nem sei quanto era, alguns cruzados, balas, né? né? Você me vende por um pacote de bala, você me mela esse Guerra?
Porra, agora o meu Guerra tá sujo também. Esse nome é emprestado. Valoriza esse nome aí, porque muita gente se ferrou pra manter esse nome. Você acha que eu nunca tive vontade de fazer merda também? Você acha que com 3 filhos aqui, ele era médico auditor também, depois ele foi ser médico auditor. Você acha que eu nunca recebi também proposta de ganhar dinheiro pra fazer besteira? E eu segurei até hoje, porque um dia você vai ter que carregar esse nome. Se eu sujar o meu nome, quem se contamina é você. Esse sobrenome é compartilhado, esse sobrenome não é teu. E eu falei, puta merda, é verdade. Então tem certas coisas que eu não me melo por dinheiro nenhum. Você pode chegar, cara, com centenas de milhões de reais para eu fazer alguma merda muito grande, nem que eu vá morar na Indonésia. Hoje em dia, além do mais, tá tudo grudado no Google. Então, se você fizer alguma bosta com teu nome, Sim. você vai ficar grudado em você para sempre. Jamais, cara. Eu entendi que o dinheiro não te compra, mas você falou uma coisa que me faz me trouxe a dúvida de se você, de alguma maneira, mesmo vivendo como você vive, fazendo o que você faz, você criou algum tipo de rejeição ao dinheiro. Não, eu adoro dinheiro, É. eu só não sei o que fazer com ele. Mas um dia, talvez, se eu tiver muito, talvez eu jogue do alto de uma Paulista. Eu dissipo bastante dinheiro. Assina a Suno, cara, aprende a investir. É verdade, pode ser. Vou Mas botar o Thiago Reis conversar com você. E como que a prefeitura, você lida com a prefeitura? Porque a prefeitura é uma parte importante do seu trampo nesse sentido. Se eles quiserem dificultar o seu trabalho, eles conseguem fazer isso. Mas por que eles dificultariam? Tô pagando meus impostos, tô sendo reto, Mas isso acontece tô com um monte de levando gente também, né? fluxo. Isso não, e assim, não. Acho que a prefeitura não vai atrapalhar. Mas, tipo, mudou o prefeito. Você busca ficar próximo dos secretários das áreas? Eu nunca tento ficar próximo de ninguém. Tem a minha relação com o secretário de Cultura passado, com o Alexandre Youssef, é porque eu sou amigo dele, sei lá, de adolescência. Youssef, né? Mas, ele foi, continuou meu amigo, e quando ele foi, tava lá, não tive nenhum tipo de favorecimento, não liguei para pedir favor. Eu não preciso pedir favor, cara. Se eu seguir reto, que favor que eu vou precisar pedir? Uhum. Não quero favor também. Sim. Porque isso daí uma hora estoura na tua cara. E eu tenho muita confiança dos projetos que eu tô fazendo. Sim, eu sei, eu vou fazer do jeito reto, certo? Não vou pedir ajuda para ninguém, vou fazer do meu jeito. Se errar, eu vou arcar com as consequências do meu erro estratégico e tá tudo certo. Mas tudo isso, você fala muito sobre futuro. Futuro não existe. Eu não posso partir do pressuposto que eu vou morrer de velhice aos 90 anos de idade, entendeu? Tem uma coisa da vida louca que é assim, tipo, tudo bem, tô vivendo um dia após o outro? Tô, mas que dias, meus amigos, que dias. Eu posso te dizer que eu tô vivendo na minha potência máxima, fazendo tudo o que eu quero, sem ter que lamber a bota de ninguém, reto, e construindo um legado simbólico para a cidade, que é um efeito colateral para o futuro. Olhando para minha filha, hoje eu vou lá num show no Blue Note, vou jantar com a minha filha, a gente vai ver um baita de um show de jazz e eu vou construir uma memória. Minha filha morre de orgulho do que eu faço. O que mais eu quero? Eu tenho muito mais do que muita gente. Se eu morresse amanhã, que os orixás me livrem disso. Se eu morresse amanhã, fiz coisa pra caramba. Tá tudo certo, eu não vou contar com o futuro. Eu vou operar o futuro agora. Tá bom, pode ser que daqui a pouquinho eu fale, eu preciso ter uma frente um pouco maior de caixa por uma imprevisibilidade que possa chegar ali mais à frente. Cara, eu passei por uma pandemia e sobrevivi. Depois disso é só apocalipse. E aí o dinheiro não vai importar. Acho que não tem jeito melhor de terminar isso no cast, né? Facundo Guerra, muito obrigado pela sua presença. Por nada, aqui. Obrigado pelo convite e desculpa pelo atraso. Imagina, tamo junto. Vou tentar conseguir o meu VIP aqui pro Noite hoje. Não, paga, porra. Eu acabei de sair de uma pandemia. Brasil, rapaz, a gente faz contato para isso. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like, seja você nos assistindo, ouvindo pelo YouTube ou pelas plataformas de podcast. Deixa aqui o seu comentário também, crítica, elogio. Me chama de comunista. Pensa duas vezes antes de mandar crítica, mas se você quiser elogiar, nem pensa muito, já escreve. Tá? Só de escrever comunista no vídeo do YouTube tá ótimo, que gera interação, só mexe o algoritmo. Ajuda o engajamento. Ajuda no engajamento. É isso. Pode odiar que a gente gosta também. Obrigado, gente. Valeu.